Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto de João, como toda palavra, né? Eles têm tantos detalhes, tantas verdades. Mas há algumas coisas que me chamaram a atenção desse texto esses dias atrás. Lendo, meditando, veio ao meu coração e à minha mente uma palavra do Senhor para mim. Eu quis compartilhar ela hoje de manhã. O pastor pediu para trazer o dia à noite, e eu acredito que realmente é uma bênção para todos nós. Esse texto nos mostra um momento crítico na vida de todos os discípulos, excetuando o Judas, né, que terminou se suicidando. Nós falamos dos 11, mas principalmente do apóstolo Pedro. E se você analisa um pouco a vida do Pedro, o que as escrituras nos contam, desde o início até o final da sua vida, e o que temos dos historiadores, definitivamente esse foi o momento mais difícil da vida do apóstolo. O momento mais crítico, o momento de maior fracasso, aparentemente, de maior sofrimento. Ele acabava de caminhar com o Senhor 3 anos, aceitou um chamado irrevogável. Ele disse sim para ele, largou tudo. E não digo isto de uma forma vangloriando ou dizendo que somos mais, mas eu que já alguma vez tive que largar tudo para servir o Senhor, posso dizer que é difícil. Agora eu não imagino quanto mais um homem que tem uma família, que vivia do seu trabalho, era aquele o sustento, que era ser um pescador. Ele foi um homem que fez escolhas por Deus, que quando Deus o chamou verdadeiramente, ele caminhou atrás. E foram 3 anos vendo a glória de Deus. Foram milagres, foram manifestações do poder do Senhor. Nós sabemos que ele era os 3 filhos do trovão, ou Boanerges, que estiveram em momentos e circunstâncias que os outros não participaram. Era Pedro, um grande homem que caminhou com o Senhor. Mas dias anteriores à crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nos conta o Evangelho de Mateus, capítulo 26 e outros textos paralelos. O Senhor faz uma advertência para ele e diz: Pedro, você vai me negar. Você vai negar que me conhece. Você vai dizer que nem me conhece, que você não sabe quem eu sou. E Pedro se levanta com veemência no meio dos 12 e diz: Senhor, todos estes podem te deixar. É a tradução mais fiel que a gente encontra daquela passagem. No português traduz: todos vão se escandalizar de ti. Eu não. Esse escandalizar, o grego significa empurrar, dizer: nós te deixamos, não te conhecemos, negar. Ele diz: eu não. Eles vão fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu estarei contigo se for necessário até a morte. Mas como todos nós sabemos essa história, não passaram nem um mês, uma semana. Foram horas. E ele estava cumprindo a palavra que o Senhor falou para ele. O galo vai cantar e você terá negado 3 vezes que você me conhece. Pedro se afundou, queridos. A vida dele entrou num buraco terrível. Um buraco de dizer: larguei tudo para nada. Falei tantas coisas. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Senhor. Caminhei sobre as águas, vi os milagres, expulsei demônios, tive poder, posso contar maravilhas. Mas infelizmente eu terminei traindo o Senhor. Neguei que o conhecia. E como esse texto bem nos diz no versículo 14, esta era a 3ª vez que o Senhor se manifestava para eles, inclusive para Pedro. Pedro estava nelas. Mas mesmo o Senhor aparecendo para ele, dizendo: eu tenho um plano, passa já convosco, como falou a primeira vez, eu estou aqui, vos envio. A palavra diz, você pode conferir isso também no capítulo 20, que o Senhor assoprou e eles receberam o Espírito. Isso que a palavra nos conta. E mesmo tudo isso acontecendo, ele era incapaz de se levantar daquele momento crítico que ele estava vivendo. Foi a primeira: passe já convosco, não deu certo. A segunda: recebei o Espírito, não deu certo. O que ele faz nesta ocasião? Ele olha para todos e diz: eu vou pescar. Vou abrir mão daquele propósito para o qual o Senhor falou que Ele me chamou. Você será agora pescador de homens. Para mim deu. Eu não consigo, não sou capaz, não sou digno, não vou fazer. E ele pega as redes, vai pescar. E está lá na pescaria a noite inteira. Não pesca nada. Nada, absolutamente nada. E o Senhor aparece para ele. E aqui acontece esta palavra, onde o Senhor lhe diz: eu quero que você apacente os meus cordeiros. Eu quero que você pastoreie as minhas ovelhas. Eu lhe faço uma pergunta: como é que Deus tem a ideia de falar de ministério, chamado, propósito, em um momento tão difícil
para Pedro era o pior momento. Se nós pregadores tivéssemos que animar uma pessoa em um estado desse, a gente fala de perdão, misericórdia, se anima, vem em frente, recebe poder, Deus te perdoou. Mas o Senhor não falou nada disso. O Senhor falou: eu ainda tenho um propósito. Porque o pior momento para nós é o melhor momento para Ele. E esse é o título da mensagem nesta noite. O nosso pior momento é o seu melhor momento. Você vai descobrir nas escrituras, querido, que todas as vezes que os homens se sentiram aptos, Deus falou: agora não. Está Moisés lá: eu sou libertador, com 40 anos, poderoso, segundo no Egito, vou matar todos esses bocados de egípcios, vou libertar meu povo. E Deus falou: não. Agora você vai para Midian, vai ficar lá cuidando de ovelhas que não são suas, vai se tornar um Zé Ninguém, vai parar de falar bonitinho, com tanta sabedoria e inteligência, do jeitinho que você acha. Passados 40 anos, no momento do fracasso de Moisés, ele está ali, Deus fala assim: vai libertar meu povo. Ele fala: eu não posso, eu não sou ninguém, eu não sirvo. Meu pior momento, o Senhor diz: pronto, agora é o melhor momento, agora que você vai. Agora que deu, é a hora certa. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não trabalha como nós trabalharíamos. Deus não fala o que nós esperaríamos, e muito menos Ele faz o que nós queríamos que Ele fizesse na hora que nós desejamos. Deus tem uma maneira de agir, Deus tem uma forma de agir totalmente diferente à nossa. E Pedro está aqui, desenganado dele mesmo, dizendo: eu não posso servir ao Senhor, não tenho como, porque pecou, porque traiu, porque caiu, porque desertou. Mas nós vemos um Deus dizendo: eu quero que você sonhe ainda em me servir. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo tempos similares. Tempos similares como igreja no mundo inteiro, porque a igreja, esta pandemia, a igreja que se fortaleceu, mas a que perdeu mesmo. Então, que já não congregava e não gostava de congregar, não congrega mais. Agora é online. Ai, que bom, porque a pandemia e tal, pronto. Quem já não dizimava, aproveitou para nunca mais enviar nem a metade de uma oferta. Quem já não queria mais santificar, também abriu mão. E todo mundo encontrou uma desculpa para soltar as coisas do reino. Se falamos de economia, o mundo está quebrado e você sabe disso. Tem que outra nação que está por aí, porque eles fizeram suas jogadas, mas o mundo está em crise, a economia está em crise. Você botou gasolina hoje no carro, sabe como está, né? Sabe que daí para lá, está tudo nesse nível. Se vamos olhar para as famílias, não podemos falar de nada melhor. Falamos de coisas piores. As crianças que voltaram para casa na pandemia descobriram que os pais só gritam, só xingam, não sabem ajudar, que é um desespero ter esses meninos em casa. Houve o maior número, taxa de, não sei como se diz em português, o nível de violência intrafamiliar cresceu como nunca no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Violação, estupro contra a criança, contra as mulheres, enfim. Estamos vivendo o pior momento. E de forma pessoal, querido, eu não sei como você está, mas eu sei como eu estou. São as lutas que eu passo, as lutas que eu tenho, as guerras que temos na nossa casa, na nossa vida, em todas as áreas, os desafios que enfrentamos. Eu sei que parece lógico pregar de: irmãos, vamos ganhar o mundo para Cristo. Vamos fazer a obra do Senhor. Mas ainda que não pareça, esse é o pior momento para nós, mas é o melhor para Deus. É o melhor. É nesses momentos que Ele quer nos recordar que tudo que Ele investiu na gente tem um propósito. E nós não podemos deixar de lado essas verdades. Irmãos, se o propósito de Deus fosse só nos salvar, você já estaria salvo, porque Ele já te salvou com o sangue do Cordeiro, e você teria vazado daqui, já estaríamos lá em cima. Já estaríamos vazados, né? Já estaríamos longe daqui. Estaríamos lá. Aceitou Jesus, foi salvo, morreu. Foi. Mas tem uma razão para a igreja ficar viva. É a mesma razão que trouxe a reforma, é a mesma razão que trouxe os apóstolos a levar esse evangelho, é que nós somos a luz do mundo, continuamos sendo nós continuamos sendo sal. Mas assim Pedro, no fracasso que ele estava vivendo, sim, mesmo nesse fracasso, ele foi dos 12 e dos 11 dos quais Deus falou que ele levaria o evangelho até os confins da terra. Foi sobre ele que Deus depositou essa palavra. Foi sobre ele que Deus derramou essa palavra. Mesmo ele traindo, falando, pecando, mentindo.
Alguns historiadores e críticos desses textos dizem que é possível que ele tenha usado até palavras soeces, palavras grossas, para se livrar de dizer que ele conhecia Jesus. Pense, a baixaria talvez que ele cometeu era muito grande, muito grande. Mas o plano de Deus continuava em pé. O plano de Deus continuava falando para ele: eu quero te usar, eu quero te abençoar. Por que será que o pior momento nosso é o melhor momento para Deus? Irmãos, porque Deus, Ele precisa trabalhar no homem de uma forma extraordinária. E como eu lhe disse faz um momento, Deus não trabalha como a gente. Se você analisa a vida de Pedro, Pedro foi mais eficaz depois da queda que ele cometeu que antes dela. E não com isso estou lhe mandando pecar, ou liberando você para pecar. Mas estamos tratando um fato. Ele foi um homem antes daquele dia. Ele era um homem não somente ousado, mas também imprudente, que falava o que queria, como ele queria, opinava, voltava a expulsar demônios dizendo: foi tremendo, expulsamos todos os demônios. E Jesus falou: fique feliz que seu nome está lá escrito no livro da vida. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, manda que eu caminho. Mas era o mesmo Pedrinho que dizia: não, tal coisa não te aconteça. E levou ele à parte para dizer: não morre, não faz isso. E Jesus tem que dizer: se afaste de mim, Satanás. Ele teve um tipo de ação e de conquista, de trabalho, de efetividade. Mas definitivamente o que aconteceu a partir daquele dia foi totalmente diferente. Ele era outro homem. Ele era outro homem. A primeira coisa que eu quero que nós vejamos na vida de Pedro, depois desse momento, foi como ele amadureceu. Como o pior momento da sua vida, embora não parecia, porque a empolgação não estava mais, porque aquela aparente ousadia parece que não estava mais, aquele falar contínuo não estava mais, ele era o melhor homem. Ele era uma melhor pessoa. Ele era o melhor homem de Deus, embora ele achasse que não fosse dessa forma. Olha o que o texto diz, por exemplo. Vamos começar aqui o versículo 7. Diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Versículo 12, disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Quando Pedro decide ir pescar e trabalha a noite inteira, e não era que ele perdeu a prática, nós sabemos que Deus estava por trás de tudo isto. Jesus aparece na praia e grita para eles: filhos, apanharam alguma coisa? Eles respondem: nada. E aí vai Jesus: joga a rede para a direita e encontrareis os peixes. E eles jogam, naquela obediência. Esse quadro já tinha acontecido. Isso já tinha acontecido alguma vez. Quando Jesus chamou Pedro e chamou outros, mas falemos de Pedro, Pedro também não pescou nada, absolutamente nada. E naquela pescaria o Senhor disse assim: empresta seu barco para eu retirar um pouco da praia e poder pregar. E Pedro empresta. Quando terminou a pregação, Jesus devolve a barca e diz: agora pode entrar no mar. E aquela quantidade de peixes, você conhece essa história, está em Marcos capítulo 1. A Bíblia diz que eram tantos peixes, ele ficou maravilhado, que se jogou aos pés do Senhor, com temor, entendendo que ele era pecador. Foi a primeira convicção que ele teve: eu sou pecador. Aqui o salvou desde aquele momento. E ele, naquela atitude, o Senhor diz para ele: deixa tudo e se torne um pescador de homens. Ele larga tudo e começa a caminhar com o Senhor. Foi uma coisa gloriosa. Aqui Pedro caminhava, louvava, cantava, falava, botava os pés da jaca continuamente. Ele se achava, ele era dos 3 mais importantes, era o filho do trovão. Mas depois dessa queda, depois desse momento tão terrível de fracasso, a primeira coisa que chamou minha atenção nessa leitura esses dias foi que ele ficou calado. A Bíblia diz que Jesus estava na praia, colocou um peixe, estava assado, pão, e ninguém falava nada, inclusive Pedro. Nunca ele calou a boca. Esta é a primeira vez que ele aprende a calar. Ele não percebeu. Ele não era mais o bocudo que sempre foi. Ele não era mais esse homem
impetuoso, porém imprudente, que muitas vezes falou, opinou, pensou muito rápido, agiu muito rápido, como quando tirou a espada e cortou a orelha do soldado, entre outras muitas coisas. Ele não era mais esse homem. Ele era um homem agora que sabia se reservar e esperar. É lindo ver a atitude de Pedro. Ele estava ali só olhando o mestre partir o pão, pegar o peixe e entregar para eles. O texto diz que todo mundo sabia que era o Senhor, mas ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Irmãos, os momentos que nós vivemos, você não percebe, mas Ele te transforma. Quando passamos crises familiares, por exemplo, em um casamento, passamos crises com um filho, passamos crises financeiras, passamos crises até ministeriais, do chamado, passamos desafios e crises em diferentes áreas das nossas vidas, e aquilo nos toca, nos humilha, traz o pior de nós à luz. Esse pior de nós nos melhora, porque começa a trazer a verdade diante dos nossos olhos, do que verdadeiramente nós somos e do que nós precisamos. São nesses momentos onde a gente diz: eu não posso te servir, não quero. Pensar em grupo familiar, célula, do jeito que a gente briga, nem sonhar. É agora então que Deus quer te usar. Desse jeito que eu estou, é agora que você pode. Quando você se acha, não dá. Mas quando você sente que não pode, é aí. Irmãos, esta é uma das melhores dicas que eu posso lhe dar. O dia que você se acha, você não está servindo para nada. E o dia que você sente que não pode, é o dia que Deus vai te usar e se glorificar, porque a glória será dele. Deus falou para Gideão: 32 mil não quero, serão 300. Para vocês não dizer que foram vocês que ganharam a guerra. E achar que são vocês que vencem. Por que você crê que Jesus permitiu esse momento? Porque Deus o permitiu. A Bíblia diz que o Senhor o anunciou: Satanás pediu você para zarandear, assim como o trigo, vai te mexer. Mas eu orei dizendo: Senhor, não permita, não deixa, coitadinho, ele é tão bonitinho, ele não precisa. Não, eu orei para que sua fé não falte. Agora pode mexer, acabar, destruir, afogar, só deixa vivo. Dá fé para ele se levantar disso aí. Esses momentos, irmãos, de fraqueza, nos mostram a nossa dependência do Senhor. E quando a gente sente que pode, nós roubamos a glória de Deus. Quando a gente acha que tem como, que está cheio da força e do gás, infelizmente, nós podemos ter força e gás e vontade, mas faltam características essenciais para poder pastorear as ovelhas: humildade, maturidade, amor, compaixão. E ela só vem através dos momentos que Deus permite na nossa vida. Esses momentos difíceis, esses momentos desafiadores, são esses momentos, irmãos, que tornam as coisas reais, que tornam esse chamamento, esta vida em Deus real. Irmãos, pregar o Evangelho, quando minha carne, meu corpo, meu cansaço, as dívidas, as lutas, dizem que eu sou incapaz, isso que tem realmente valor. Por isso Jesus está aqui falando para Pedro: Pedro, é agora que eu quero que você pastoreie minhas ovelhas. Não vai trazer uma mensagem de perdão, arrependimento, não. Vamos falar de ovelhas. Vamos falar de propósito. Ele não era o mesmo homem. Segunda coisa que para mim é maravilhosa que ele fez aqui. A Bíblia diz que quando ele pegaram aquela quantidade de peixes, João falou para ele no barco ainda. João falou para Pedro: Pedro, é o Senhor. Ele faz uma coisa fantástica. A Bíblia diz que ele pegou as roupas e se cingiu as roupas e se jogou no mar e foi nadando até a praia. Por lógica, todo mundo sabe que para entrar na praia a gente se tira a roupa, né? Não toda, né? Mas tira sapato, né? Tira jaqueta, o que você tiver para poder nadar, você tira. Mas por que a atitude dele de colocar roupas? Nós entendemos pela cultura e pela história que os homens que se apresentavam diante de reis ou senhores, porque essa palavra senhor não era usada como a gente usa para todo mundo, eram palavras exclusivas. E quando alguém se apresentava diante de um rei ou um senhor, que não era um mestre, era o Senhor, eles se vestiam de forma digna para se apresentar e reconhecer a pessoa diante da qual eles estavam. Pedro foi o homem que traiu.
Pedro foi o homem que entregou, Pedro foi o homem que pecou, porém era o homem que ele, pela primeira vez ele entendia: eu sei que tu és o Salvador, tu és o Cristo, de verdade és o Senhor, e eu sei que agora eu que não sou digno de ti. Porque antes ele era digno? Porque ele ainda não tinha entendido que Jesus verdadeiramente era o Messias. Ele falou: tu és o Cristo, e o Senhor falou: não foi carne nem sangue, ou seja, não foi você que soube, foi meu Pai que o revelou. Agora Pedro compreendia essa verdade, aqui e aqui. E foi tão real isso, que botar aquela roupa dizendo: eu sei que tu és o Senhor, eu sei que já não posso me apresentar de qualquer maneira diante de ti, eu já entendi. Tu não és meu amiguinho, tu não és meu coleguinha, tu não és o Cristo que eu posso pedir se quero sentar à direita ou à esquerda. Tu és o Salvador, e eu sou um pecador. Tu és o Senhor, e eu sou falho. Pela primeira vez ele entendia isso. Irmão, sabe por que Deus nos leva aos momentos de fracasso? Para a gente entender quem é Ele e quem nós somos. Enquanto isso não está claro, pastorear ovelhas é difícil, cuidar de cordeiros é difícil, fazer a obra, servir ao Senhor é um trabalho que se torna ineficaz, porque usamos nosso nome, a nossa força, a nossa glória, as nossas capacidades e não as capacidades dele. E aqui está Pedro, entendendo, irmãos, entendendo. Que triste e que lindo que descobri que ele era falho, foi o que o levou a entender que ele era o Senhor. E quando ele entendeu que ele era o Senhor, ele diz: realmente eu não sou digno de te servir. Não sou digno. Agora eu entendi, tu és o Senhor. Porque ele não voltou para pescar, porque ele dizia: eu acho que quem ressuscitou, a gente viu, não é Jesus não, foi uma imagem, foi uma visão, foi um fantasma. Não, ele sabia que era o Cristo. Então o problema não era com Cristo, o problema era com ele. E Deus amou isso. Oh, que bom, você já não se acha mais, Pedro. Agora pronto, agora a gente vai. Irmão, olhe para mim, acredite em Deus e acredite em mim. Enquanto você se acha, Deus vai quebrar as nossas pernas a vida inteira até a gente dizer: Ele é o Senhor e eu não sou ninguém. Eu falei uma coisa hoje de manhã e é verdade, e Deus sabe que é verdade. Eu gostaria de ter entendido esta verdade sem tanta dor, como Ele já permitiu. Gostaria de ter entendido. Que tem horas que a gente crê que é alguém. Tem horas que a gente crê que, meu Deus, eu sou uma bênção. Oh, eu sou, uau. Até eu gostei. Como é difícil isso. Quando a gente não entende que, como o próprio texto bíblico diz, é nas nossas fraquezas que Ele se glorifica. Quando Paulo diz que naquilo que eu sou fraco, Ele me faz forte. Ele que é forte. Ele que é o Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que tem coisa na sua vida que a última coisa que você quer pensar é pregar para alguém, salvar alguém, abrir a sua casa para ajudar alguém. Mas é nesses momentos onde estamos aptos. É nesses momentos onde Deus diz: assim, é assim que você pode ser útil para mim. Outra segunda coisa que eu vejo nesse texto e que para mim foi impactante, capítulo 21, versículo 15 também, por favor. Depois de terem comido, estavam todos quietinhos, caladinhos ali. Depois de terem comido, irmão, que jantar silencioso. Pense nesse jantar. Ou nessa, acho que foi de manhã. Pense nesse café de manhã silencioso. Depois que eles eram faladeiros. Quem vai sentar na tua direita? Quem vai sentar na tua esquerda? Quem que vai correr? Quem que vai? Como é que vamos estar? Senhor, como foi o milagre? E conta aquilo, e conta o outro. Todo mundo quieto, calado. Silêncio total. Prudência. Oh, que coisa rara. Pedra preciosa. Todo mundo quieto. E Jesus olhando, partindo pão, entregando peixe, tal, todo mundo comendo, quietinho. E Jesus interrompe aquele silêncio sepulcral. Jesus, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Vamos ver a forma tão intencional como Jesus fala. Olha a primeira. Simão, filho de João. Primeira coisa. Você sabia que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro? Fazia um tempinho. A palavra Simão, o nome Simão,
no original deles, porque eles são judeus, significava inconstante. Essa é a tradução mais fiel que nós podemos encontrar desse nome. Os judeus não davam nome para os filhos como a gente dá nome. Eu falo do nosso tempo, né? Bonito. A gente vai por aí e tem pessoas que chamam o cachorrinho Juana, e tem meu nome. O cachorro tem meu nome. Né? Eles não colocavam o nome dos bichos. Eles colocavam nomes que falavam da identidade, do caráter da vida deles. Por isso Esaú foi chamado como foi chamado, e Jacó foi chamado como foi chamado, porque Jacó significava enganador. Todos os nomes tinham significado. E Simão significava inconstante, mas um dia Jesus falou: tu és Pedro, teu nome é Pedro. Por isso você lê em todas as passagens Simão, Pedro, Simão, Pedro, Simão, Pedro. Mas aqui Jesus não falou Simão, Pedro. Jesus falou Simão, filho de Jonas. Estou te lembrando de quem você é. Quem te tornou Pedro fui eu, mas quem se fez Simão foi você. Simão, Pedro, não, Simão, filho de Jonas. Lhe recordou a casa e a natureza. Por que, irmãos? Porque Deus gosta de jogar as coisas na cara? Não, irmãos, porque Deus precisa que o homem entenda a sua natureza, as suas fraquezas, as suas lutas. Querido, se você só serve a Deus quando você se acha alguém, então significa que nós não entendemos o Evangelho. Porque nós não precisamos nos acharmos alguém. Quem tem que ser alguém é Ele. Por causa dele que nós somos alguma coisa. E Jesus lembrou isso para Pedro. Simão, filho de Jonas. Agora, a pior é esta: amas-me mais do que estes outros? Vamos pensar na pergunta. Amas-me mais do que esses outros? Por que essa pergunta? Mateus capítulo 26 diz, eu vou ler o texto, que eu gosto muito desse texto. Ele fala muito com minha alma para ser transformada. Olha o que diz Mateus capítulo 26, versículo 33. Jesus anuncia a traição de todos, mas inclusive de Pedro. E olha as palavras como eu já me referi a elas. Versículo 33 diz assim: disse-lhe Pedro, versículo 32, perdão: mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para Galileia. Versículo 31, perdão. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Essa palavra dispersar é muito forte, é empurrar, é retirar, é negar. Disse-lhe Pedro, versículo 33: ainda que venha a ser um tropeço para todos eles podem te deixar, os 11, mas eu nunca escandalizarei de ti. Tem outra versão que diz: nunca o serás para mim, nunca serás um tropeço para mim, nunca eu vou te negar. Eles vão fazer isso, eu não farei. Em outras palavras, eu te amo mais que eles. Eu te amo mais que eles. Eu sou melhor que eles. Eles vão te deixar, eu não. Gente, ele falou isso na cara deles e na cara do Senhor. Vamos pensar um pouquinho nisso, como era Pedro. Analisemos o caráter de Pedro, a atitude de Pedro. Jesus fala para todos vocês vão me deixar. E Pedro fica em pé e diz: eu não. Embora que todos eles te deixem, eu não. E falava dos 11. Aí quando Jesus traz ele de volta, ele diz: Pedro, me amas mais que esses? E Pedro tem que dizer: não. O grego original dessa palavra, querido, Jesus perguntou por amor, ágape. Amor que se doa, amor que se entrega. Na nossa língua pobre, infelizmente, seja português ou seja espanhol, ou todas as línguas latinas, elas não transmitem a profundeza da resposta de Pedro. Pedro não falou: eu te amo. Pedro falou: eu te quero. Eu tenho um carinho por ti. Eu gosto de ti. Eu me sinto bem do teu lado. Ele não respondeu: eu te amo. E pior ainda, mais que esses, nem sonhar. Já não te amo, pior mais que esses. Uma segunda coisa que fez o momento de fracasso, de humilhação, e que tornou esse momento o melhor momento, é que Pedro parou de se sentir melhor que os outros. Irmão, sabe que nos impede de servir ao Senhor com excelência e cuidar de almas?
cuidar de verdade de pessoas, servi-lo, quando a gente sente que em alguma coisa somos melhores que outros. Quantas vezes? Você não precisa responder isso para mim. Para o Senhor, sim. Eu já respondi para Ele. E não vou mentir. Muitas vezes eu me senti melhor que muitas pessoas. Meu Deus, quem sai de casa com 17 anos? Quem dorme na rua por pregar a tua palavra, Senhor? Quem passa fome como eu? Quem faz isto? Eu já me achei. Já Deus quebrou minhas pernas muitas vezes por isso. E já entendi. Eu não sou melhor do que ninguém. Fui Ele. Ele me deu essa graça de viver algo que poderia dar para outro, mas Ele quis dar para mim. Não foram meus méritos, foram os méritos dEle. E aqui Jesus fala para Pedro, responde, você continua me amando mais que todos, como falou aquela noite? Pedro diz, não, eu nem te amo mais. Eu gosto de ti, eu te quero, eu creio que tu és especial. Mas eu não consigo ter amor ágape a esse nível, não. Ele nem falou dos outros, porque a vergonha não dava para mais. Irmãos, sabe por que Deus nos humilha? Sabe por que o Senhor, e digo nos humilha, embora essa frase para você seja estranha, mas está na Bíblia. A palavra do Senhor diz que quem se exalta será humilhado, abatido por Ele. Mas quem se humilha será exaltado. Porque Deus nos permite momentos difíceis, onde parece que tudo vai embora das nossas mãos como água. Inclusive as vontades às vezes de orar, de buscar, de jejuar, de clamar, de servir, de calar a boca e parar de pecar. Sabe por que tudo isso acontece? Porque Deus quer nos mostrar que nós somos melhor do que ninguém. E é nesse momento, quando a gente olha para outros e diz, eu não sou melhor do que eles. Olha que lindo que ele faz e eu não consigo. Olha que lindo o irmão e eu não faço. É diferente quando você olha e diz, olha o que fez. Olha o que falou. Isso nos impede. Pedro não era mais esse homem que se achava melhor. Agora ele se colocou no final lá da fila. Melhor é João, melhor é Filipe, melhor é Tomé. Até o Tomé é melhor. Melhor é o Tiago. Eu te deixei. Esses momentos, querido, quando você é envergonhado por um filho, quando você é envergonhado por uma situação no seu casamento, quando você é envergonhado por causa das suas dívidas, quando você se sente envergonhado por causa de não poder cumprir muitas coisas, é o momento onde a gente descobre que não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor do que ninguém. Irmãos, a humilhação sempre deu certo. E continuará dando certo. Porque o Senhor sabe quanto nós a precisamos. Querido, mas por isso eu posso dizer para vocês que este é o melhor momento para Deus nas nossas vidas. Esse é o nosso melhor momento. Nesses momentos onde nos visita a fraqueza, as lutas, as situações nos apremiando por todas as partes. É o momento onde o Senhor deseja contar com a gente. Que trabalhemos para Ele. E é nesse momento que o Senhor fala assim para Pedro. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te quero. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Apacentar, essa palavra apacentar que aparece aqui, que as escrituras registram, era mais que dar comida. Pastorear era levar a pastos verdejantes, era levar a águas e ter elas vivas. Mas falar de apacentar e cordeiros, está falando de ovelhas novinhas, de ovelhas novas, cordeirinhos, coisas inexpertas, bichinhos inexpertos que precisavam de um cuidado superior e maior. E apacentar era trazer para perto, era um cuidado melhor. Olha o que Jesus conseguiu na vida de Pedro. Pedro não era mais só um pregador, ele estava apto agora para cuidar de pessoas. Querido, sou alguém que passa lutas com uma saúde, irmão Sérgio, consegue cuidar de pessoas que sofrem com a saúde, com carinho e amor que outros não conseguem. São pessoas que passam lutas nos casamentos, como muitos de nós às vezes passamos. Podemos cuidar com outros olhos, sem julgar, sem criticar, casais. Só nós, quando temos filhos e lutamos com eles, podemos olhar para outras famílias com misericórdia. Sabe quantas vezes eu olhei para uma mãe e um pai que deixavam um menino fazer uma pirraça e dizer, se fosse meu filho, dá uns... Você também falou isso. Sabe quando eu parei de falar isso? Quando nasceu o meu.
E não porque a gente não corrija, porque corrigimos. Mas agora eu entendi as lutas que todo mundo vive. Meu Deus. É uma barra, como vocês falam. É um desafio muito grande. Porque essas mulheres não acordam cedo para arrumar essa casa. Bota o menino, arruma cedo, faz. Eu dava até cronograma para as irmãzinhas. Cronograma para elas manter a casa. Claro. Mas durma à noite com um bebê que está doente para ver como você acorda às 5 da manhã para ter a casa inteira. As quedas nos fazem apacentar cordeiros. O orgulho nos faz maltratar ovelhas. Nos torna impossível servir ao Senhor quando Ele não nos peneira e Ele não nos trata. Você pode hoje não ver, mas tudo que o Senhor tem feito na sua vida, tudo, inclusive suas falhas, elas fazem parte do plano de Deus para você ser apto para salvar pessoas para o reino. Elas nos fazem aptos. Irmãos, eu já critiquei pessoas gordas, porque não fecha a boca, deixem de comer. Agora que eu estou gorda, eu falo, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda para fechar a boca. O mínimo. Estou falando de coisas do cotidiano para você entender que nós somos ruins. A gente se acha melhor que os outros sempre. Por isso não podemos olhá-los com amor e misericórdia. Por isso não podemos ver eles com amor e compaixão. Não podemos olhar de uma forma, como a palavra fala, esse amor de trazer para perto. Agora Jesus falou para Pedro, já que você não me ama mais que estes, e que você descobriu que não me ama, por favor, apacenta meus cordeiros. Já que você descobriu que você não é tudo aquilo que você achava, por favor, pastoreie as minhas ovelhas. E agora que o Senhor quer que nós trabalhemos para Ele. É agora. Esse pouquinho que nós podemos fazer fará tanta diferença, querido. Esses dias esta palavra foi gritante para mim. Eu entendo hoje que Ele ainda tem um plano. Ele ainda tem um propósito. Ele quer me usar da forma que eu estou agora, da vida que eu tenho agora. E posso ser mais útil talvez que quando eu viajava semanas inteiras em povos muito difíceis. E não que aquilo não fosse maravilhoso, foi glorioso. Mas não deixa de ser glorioso o que eu faço agora. Posso apacentar ovelhas, cordeiros que antes não entendia. Embora você não veja que você tem uma bagagem, você tem uma bagagem. Irmão Júnior, o Senhor tem uma bagagem com sua esposa. Pode ser seu pior momento, mas para Deus é o melhor. Porque é um momento onde podemos ensinar para outros, com outro coração, com outra mente, com outra alma, de outras formas. São difíceis situações as que temos passado como igreja. Esse é o nosso melhor momento. Agora vamos pregar de outra forma, amar de outra forma, olhar de outra forma. É assim que Deus funciona. Olha que lindo o que continua aqui. O Senhor pergunta para ele essas 3 vezes. Na última ele chora, versículo 17. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te quero, eu te aprecio, eu tenho amor por ti, carinho por ti. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 19. Bom, no 18 o Senhor está falando da morte dele. Vamos ler. Então, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Esse texto ele é muito claro e não adianta ser romântico com ele. O versículo 14 está falando da morte de Pedro. Quando a gente analisa um pouco as palavras, os originais e enfim, muitos escritores dizem que está falando do momento quando alguém era levado para a cruz e os braços deles eram cingidos na madeira, puxados na madeira. Está falando da morte na cruz que ele ia ter. E Jesus falou, você está sendo tão transformado que você conseguirá um dia morrer como você foi incapaz faz uns dias atrás.
Essas prioridades vão mudar. Esse tratamento, entender que você não é ninguém e que o Senhor é poderoso, que você precisa dEle, que eu sou o Senhor, isso vai te levar a você conseguir ir para a cruz. Que coisa tremenda, irmãos. Por isso o poder da humilhação, o poder de irmos aos pés do Senhor é tão tremendo. Jesus fala, você vai ser capaz. Agora versículo 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Que lindo. Então Pedro, voltando-se, viu também que o seguia o discípulo a quem Jesus amava. E aqui eu quero terminar. Essa parte desse texto, eu nunca tinha reparado naquilo. O texto começa dizendo que eles estavam sentados na praia comendo. Sentados, comendo peixe e pão, e começou aquela conversa. O versículo 20 diz que eles já estavam caminhando. E que Pedro, caminhando com Jesus e falando com ele, olhou para trás e viu que João também começou a segui-lo. Com certeza os outros também, mas a Bíblia só fala que João veio. Aí é quando Pedro pergunta, e esse? Como é que esse vai morrer? Mas o que é tremendo é que Pedro, nessa conversa e essa atitude que ele teve, ele parou de dizer, o Pedro está quinado na praia, incapaz de viver para Deus, e quando ele confessou e caminhou, confessou e entendeu quem ele era, ele instantaneamente começou a caminhar. Ele já estava caminhando de volta com Jesus. De volta. Ele estava ali, indo. Quando o Senhor falou, segue-me, ele foi. Irmãos, que nós precisamos para poder viver o propósito que Deus tem para nós? Simplesmente aceitar que o Senhor e o dono de tudo é Ele. E que Ele tem um plano. Que Ele tem um propósito. Querido, tudo que Deus investiu na sua vida. Esta é a pergunta que tem vindo ao meu coração todos esses últimos dias. Quase uma semana e meia. Por que Deus investiu tanto em mim? Quando falo de investimento, falo de trato, de dor, de lágrimas, de conhecimento bíblico também, de experiência. E eu lhe faço a mesma pergunta. Para que você acha que Deus o trouxe? Para que você acha que Deus tem permitido você viver tantas experiências, Branca? Tantas coisas nas suas vidas. Para que tanta Bíblia? Para que tanto conhecimento? Para que tantas dores e lutas e circunstâncias para contar? Para que tudo isso? Você conhece o Deus da Bíblia? Eu acredito que sim. Então saiba, nós temos um Deus que Ele é potencialmente, Ele tem planos perfeitos, propósitos, e Ele sabe o que está fazendo em nós, e Ele não mexe uma folha sem um plano, muito menos sua vida e a minha, se Ele não tivesse um plano. Ele é potencialmente intencional. Tudo em Deus é intencional. Tudo. Esse é o Deus soberano da Bíblia. Esse é o Deus poderoso ao qual nós servimos. Então, mais uma vez eu lhe pergunto, para que Deus fez tudo o que tem feito na sua vida? Para chegar depois de 15, 20, 30, 5, 10, 50 anos de evangelho e dizer, deu. Agora que outros façam grupo caseiro, agora que outros preguem, agora que outros salvem, para mim, deu. Eu acho que não é bem por aí. Esse não é o Deus ao qual nós servimos. Deus tem planos e Ele quer que sejamos úteis para seu reino. Assim que, irmãos, eu quero convidá-lo nesta noite. Se coloque de novo ao serviço do reino. Vamos servir ao Senhor. Tem crianças ao nosso redor que nós podemos salvar. Tem adolescentes, tem famílias, tem pessoas, tem casais perto de nós, não só fora da igreja, dentro da igreja. Tem pessoas às que podemos convidar a um café na nossa casa.
mesmo cheios de dificuldades, mas chamar eles para a nossa casa e ter uma conversa com eles de amigos e salvar o casamento deles em nome de Jesus, em uma conversa. Tem pessoas que podemos convidar para ter uma conversa, para uma saída, para um momento como uma desculpa, para trazer vida para a vida deles. Mas o problema de nós como igreja é que nosso Deus é intencional, mas nós não somos intencionais. Nós não somos intencionais. Nós não planejamos abençoar pessoas. Não pensamos como Deus pensa. Mas Deus está nos chamando nesta noite, irmãos. Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o pior momento. Apacenta as minhas ovelhas. Se sente incapaz, pastoreia as minhas ovelhas. Está tudo ruim. Apacenta os meus cordeiros. Eu ainda tenho um plano. Deus ainda tem um plano. E cabe a nós dizer ao Senhor: Senhor, eu estou disposto. Eu estou disposto. Quero convidá-lo aí onde você está a fechar os seus olhos. E a dizer para o Senhor nesta noite: Senhor, eu estou disposto. Eu espero, desejo que todos estejamos hoje, tomara, no ponto de Pedro. Eu estou no ponto de Pedro. Nesses pontos onde a gente olha, às vezes sente que é incapaz, que muitas coisas fogem da nossa mão, do nosso controle. E se você está no ponto de pensar que é melhor que outros, se você se sente no ponto de achar que pode criticar outras pessoas, que você faria melhor, você ainda vai passar por um caminho de escutar o galo. Mas eu quero crer que todos estamos em um ponto onde dizemos: para mim não dá. E é o dia que Deus diz: então para mim é o melhor dia. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui nesta noite. São tempos difíceis para minha casa, para minha vida, para minha saúde, para meu ânimo, para minha economia. Mas eu quero sim ser restaurado, viver o teu plano, viver o seu chamado para mim. Eu quero sim, Senhor, entender. Eu quero entender que tu és o Senhor, que eu não te amo mais do que ninguém, que tu me amas, que eu não sou melhor do que os outros. Tu eres melhor, que eu só tenho o privilégio de estar aqui, porque o Senhor é bom. Senhor, nesta noite queremos apresentar as nossas vidas. Eu creio e tenho certeza que a nossa igreja está no melhor momento, embora aparentemente seja o pior para nós. Eu creio que é o melhor, porque os dias das lágrimas nos ajudam a apacentar cordeiros. Creio que é o melhor, Senhor, porque os dias difíceis nos tornam melhores para Ti. Nos fazem reconhecer que Tu és o Senhor, que Tu és Deus, que Tu és amoroso, que nós somos falhos, que precisamos Tua graça, Tua misericórdia, Teu perdão, que assim como eu falho, muitos outros também, que assim como eu me canso, muitos também se cansam, que assim como eu sofro, muitos também sofrem. Te agradecemos, Senhor, pela obra que foi registrada nas Escrituras, porque a Tua palavra conta toda a verdade, ela não é parcial. E nós vemos o Pedro que converteu 5.000, mas também sabemos que ele te negou, que ele se sentiu incapaz também, como fez Elias, como fez Moisés e como fizeram tantos na história bíblica. Aqui estamos, Senhor, para dizer: levanta-nos para Te servir. Queremos salvar milhares, começando por 1, 2, 3. Sejam eles crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, anciãos, o nosso colega de trabalho, as pessoas que estão na nossa volta, os nossos chefes. Nos ajude a ser luz, Senhor. Nos ajude a ser sal, nos ajude, Senhor. Nos ajude. Esta noite nós dissemos mais uma vez: sim, Senhor, nós queremos Te seguir. Queremos Te seguir. Queremos Te servir. Usa-nos para a glória do Teu nome. Usa-nos, Senhor. Sermos instrumentos aptos, maduros, com uma mente e um coração diferente para fazer a Tua vontade. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos nesta noite. Querido, se coloque à disposição
Mesmo sem disposição, se coloque. Diga, Senhor, se você não tem, diga, Senhor, eu não me sinto com vontade de me oferecer para evangelizar, para cuidar, para pregar. Mas eu estou aqui. Se o Senhor diz que é o melhor momento para mim, então eu creio. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Cremos nas Tuas verdades. Cremos no Deus que chamou Abraão quando era um homem quase morto para lhe dar herança. Cremos no Deus que usou um homem como Moisés, sendo um ancião de 80 anos, quando as forças tinham ido embora. Cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças, Senhor. Amém.